a dimensão dos desafios educacionais no Brasil, nós temos hoje quase cerca de 50 milhões de alunos, dos quais 81,7% na rede pública, são 2,2 milhões de professores e quase 185 mil escolas, das quais também 80% quase da rede pública. Então, o que você sabe sobre a opinião dos professores em relação ao uso de tecnologia em sala de aula? Aqui só algumas informações gerais da pesquisa. Nós entrevistamos cerca de 4 mil professores somente da rede pública, tanto professores das etapas do ensino fundamental, tanto anos iniciais como anos finais, ensino médio e EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Foi uma pesquisa de abrangência nacional, então, que contemplou também não só as capitais, mas as regiões metropolitanas e cidades do interior de diversos portes e tamanhos. E, claro, de todas as 5 regiões do país. Então, dos professores que responderam à pesquisa, 70% eram mulheres e 30% homens, com uma média em torno de 47 anos de idade, e também divididos da sua atuação, era 50% da rede pública municipal e 50% da rede pública estadual. E a formação desses professores, prioritariamente, quase, ali vocês estão vendo, quase 60% são professores com pós-graduação. Então, aqui trazendo, quantos professores vocês acham que declararam ter facilidade ou alguma expertise no uso de tecnologia? 8%, 26%, 55% ou 90%? A pesquisa mostrou que 55% dos professores que responderam a ela declararam ter alguma facilidade ou expertise no uso de tecnologia em sala de aula. Eles fazem uso ou regular, ou por necessidade, ou por curiosidade em relação a essas novas ferramentas tecnológicas. Só 32% desse número total de professores responderam que são expertises e usuários avançados de tecnologia. Quantos professores vocês acham que buscam apoio da gestão escolar, seja diretores e coordenadores pedagógicos? Os coordenadores pedagógicos são os responsáveis por fazer toda a capacitação e a formação durante o ano letivo com os professores na escola. Quantos professores vocês acham que buscam esse apoio, tanto diretor e coordenador pedagógico, para utilizar mais tecnologia em sala de aula? 16, 35, 52 ou 95%? A pesquisa mostrou que só 16% dos professores buscam esse apoio na gestão escolar, tanto em diretor como coordenador pedagógico. A maioria não, mas 40% busca ou a sua rede de relacionamento, que são outros professores da mesma escola, ou outras pessoas fora da rede pública. E 16% não tem nenhum ator, nenhum apoio de nenhuma pessoa sobre o uso de tecnologia. A gente perguntou também para os professores quais são os aspectos que restringem o uso de tecnologia em sala de aula. É o número insuficiente de equipamentos, internet lenta, ou os computadores que são desatualizados ou estão com defeito. 60% dos professores responderam que todos esses aspectos influenciam e muito para restringir o seu uso da tecnologia na sala de aula. Perguntando sobre, a gente perguntou também para o professor, se mesmo que se as escolas tivessem a melhor infraestrutura, excelentes computadores, excelentes equipamentos, conteúdos, se mesmo com essas boas condições, quantos professores usariam tecnologia em sala de aula, mesmo que isso aumentasse a sua carga de trabalho? E 45% respondeu que, tendo essas condições favoráveis ao uso, utilizariam, que não chega nem à metade dos professores que responderam à pesquisa. E 54% dos professores acreditam que a carga de trabalho aumenta com o uso de tecnologia no seu dia a dia. Então, existe aqui, esse foi um dado bastante interessante que a pesquisa trouxe dessa percepção do professor em relação ao uso de tecnologia. A gente também perguntou quantos professores acham que a pressão do trabalho dele aumenta com o uso de tecnologia. E a resposta também foi 45%. Perguntando para ele sobre a sobrecarga da sua rotina de trabalho como professor, e aí sem colocar a tecnologia envolvendo essa pergunta,
o que eles responderam? O que mais sobrecarrega a sua rotina de trabalho? Encontrar materiais pedagógicos, preparar, aplicar e corrigir provas, ou acompanhamento individual dos alunos. Todas essas ações afetam e muito a rotina do professor. E, para todas elas, existe alguma ferramenta, alguma solução tecnológica para resolver, mas os professores não estão ainda utilizando essas ferramentas, ou não conhecem, ou não estão formados adequadamente para utilizá-las. Para 34% dos professores, a dimensão com maior impacto do uso de tecnologia em sala de aula é aprendizagem e desempenho escolar, habilidade de buscar informação, motivação ou o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas dos alunos. Para 34% dos professores que responderam à pesquisa, a motivação dos alunos é o principal fato que faz com que ele use tecnologia na sala de aula. Quantos professores realizaram, a gente perguntou também em relação à formação, quantos professores realizaram formações ou capacitações específicas para o uso de tecnologia em sala de aula? Como, por exemplo, o uso de softwares ou games de educação. Somente 28% realizaram algum tipo de formação ou capacitação nesse sentido, sendo que somente 18% fizeram cursos de programação ou desenvolvimento de aplicativos. Então, só para resumir, os professores eles têm interesse em usar a tecnologia, mas eles precisam receber maior e melhor formação, precisam ter mais apoio pedagógico, principalmente da escola, do diretor, coordenador pedagógico, da própria Secretaria de Educação. Então, os professores têm interesse em usar, mas eles não se sentem preparados para isso. Eles precisam de maior formação, tanto na formação inicial como na formação continuada, e ele precisa desse apoio, sentir que existe esse apoio dentro da escola. Também, claro, como várias pesquisas já apontam, a questão da infraestrutura nas escolas brasileiras é bastante crítica. A gente precisa assegurar uma infraestrutura física adequada nas escolas para receber essa nova tecnologia, para que os professores tenham essa segurança e essa infraestrutura que possibilite o uso dessas novas tecnologias. Outro ponto é promover melhor as soluções tecnológicas, principalmente que levem em conta a rotina e o dia a dia do professor, que já é uma carga bastante já pesada. Então, o professor precisa enxergar na tecnologia esse ganho, esses benefícios de que isso não vai trazer mais carga de trabalho para ele, não vai trazer mais uma pressão de trabalho para ele, e sim como essas novas tecnologias, essas soluções podem melhorar e facilitar, de uma certa forma, essa carga de trabalho que já é tão pesada no seu dia a dia. E também é importante que essas novas soluções tragam para o professor uma clareza em relação à relação do uso da tecnologia, e não só com a aprendizagem, não só que a tecnologia seja usada, de fato, como uma forma de motivação, como uma forma... Ela precisa, de fato, impactar a aprendizagem dos alunos. A melhoria da qualidade da educação está nesses alunos estarem na escola e saírem dela com a aprendizagem adequada. Então, é muito importante que todas essas soluções, essas políticas públicas pensadas em relação à tecnologia também considere a vida e a rotina do professor. E aí, aqui, só para contar um pouquinho sobre o Todos pela Educação. O Todos pela Educação é um movimento da sociedade civil que nasceu em 2006 para mudar essa realidade da educação brasileira. A gente é um movimento, então, suprapartidário, que envolve vários atores da sociedade civil, terceiro setor, empresas, atores da sociedade civil como um todo, atores, também professores, academia. Então, é um movimento suprapartidário que tem como propósito melhorar o Brasil, impulsionando a qualidade da educação básica no país. E a gente vem fazendo isso ao longo desses 12 anos. Esse ano nós completamos 12 anos, e tivemos algumas conquistas importantes. Lá em 2006, nós começamos a falar muito da questão das metas e indicadores para a educação, que era um período onde não se falava muito sobre indicadores educacionais. Em 2009, a gente teve uma atuação bastante intensa para que fosse aprovada uma emenda constitucional que obrigava as crianças de 4 a 17 anos a estarem na escola. Antes, a idade obrigatória era dos 6 aos 14 anos, então houve uma ampliação nessa obrigatoriedade da faixa etária.
Em 2002, a gente também começou a falar de uma avaliação de alfabetização, que depois foi absorvida pelo próprio Ministério de Educação. Em 2014, também tivemos uma atuação bastante forte no Plano Nacional de Educação. Em 2016, também uma atuação bastante forte na Base Nacional Comum Curricular, junto com o Movimento pela Base, a reforma do ensino médio, e temos atuado com bastante ênfase em incidência em políticas públicas e mobilização, como eu vou falar. Então, essas aqui são as 5 metas perseguidas pelo movimento. Então, toda a nossa atuação visa o atingimento dessas 5 metas, que é toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, todo aluno com um aprendizado adequado no seu ano, todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído e investimento em educação ampliado e bem gerido. Então, a gente produz, como o estudo que a gente fez, a pesquisa de opinião com os professores, que eu acabei de trazer os principais resultados, a gente, além disso, faz também levantamentos estatísticos sobre os indicadores educacionais. A gente cria, tem várias publicações relacionadas a esses indicadores, como o próprio Anuário da Educação Brasileira, que foi lançado recentemente. Todos os anos a gente tem esse anuário que traz um compilado dos principais indicadores da educação do país. Nós também dialogamos muito para construir, para formular essas propostas de políticas públicas. A gente se articula desde a academia, com gestores, professores, alunos, para, de fato, construir e fazer propostas de políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação no nosso país. Também tentamos mobilizar a sociedade, a gente informa, engaja, faz todo o engajamento da sociedade para que a sociedade, os cidadãos, cobrem uma educação de maior qualidade, para que a gente possa avançar como país nessa temática. Então, aqui são alguns, vou passar rapidamente, os principais temas e projetos do Todos pela Educação. Um deles é o Educação Já, que é uma iniciativa focada nessas eleições para posicionar principalmente a educação como uma prioridade para o país. Como eu disse, a questão da formação dos professores é essencial, então, tanto a educação, a formação inicial, como a formação continuada, nós temos pensado e trabalhado, discutido uma proposta de política pública para a formação e carreira docente, porque também não adianta a gente só focar em formação sem entender e valorizar essa carreira do professor. A questão do financiamento, que é levar e dar mais recursos para as escolas que mais precisam, e tem o Observatório do Plano Nacional de Educação, que a gente faz todo o acompanhamento e monitoramento das 20 metas. E aí, falando um pouquinho do Educação Já, que é um ano de eleição, e muitos dos meus colegas falaram sobre a atuação conjunta, o Brasil vive hoje uma crise de aprendizagem, os alunos não estão aprendendo. E a gente trabalha justamente para tentar mudar e gerar essa ideia e inspirar tanto o governo como cidadãos, pessoas, para que a educação, de fato, seja uma prioridade para todo o país e a gente avance e esteja em um patamar mais alto nos próximos anos. Então, alguns caminhos são possíveis. O que pode ser feito para a melhoria da qualidade e da equidade na educação brasileira? A gente, no Todos pela Educação, como eu disse, uma dos projetos do movimento é o Educação Já, que foi formular, a gente fez todo um diagnóstico bastante profundo sobre os principais gargalos, os principais desafios na educação brasileira, e chegamos a 7 medidas prioritárias para a próxima gestão federal, que é a questão do professor, carreira e formação, alfabetização, a implementação da Base Nacional Comum Curricular, um novo modelo de ensino médio, porque a gente não pode continuar com esse ensino médio que a gente tem hoje, governança federativa e gestão das redes, pensando que nós temos um problema federativo bastante sério e a gente precisa, na educação, de um Sistema Nacional de Educação que ajude e fomente uma maior colaboração entre todos os 3 entes federados e, principalmente, que cada ente federado saiba o seu papel com a sua competência, porque hoje as competências são duplicadas e são sobrepostas. A questão do financiamento e da primeira infância. Então, acho que, como muitos dos meus colegas falaram, a gente sabe que a educação, nós da área da educação, sabemos que a educação não vai resolver sozinha todos os problemas do país,
Mas, como vários dos meus colegas anteriores falaram, sem educação a gente também não avança. Então, a gente precisa, de fato, pensar em políticas públicas que sejam integradas, que sejam intersetoriais, que não falem só ela com ela mesma, mas sim como que essas políticas públicas elas se agregam, se somam para que a gente possa, de fato, ter um cidadão, atender o cidadão como ele deve ser atendido. Então, para mudar essa realidade atual, a educação também precisa ser uma prioridade política. Então, aqui está a hashtag que a gente usa. Para mais informações, o QR Code do lado esquerdo para vocês é o site do Todos pela Educação, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o movimento, sobre os nossos projetos. E o da direita, nós temos um site exclusivo da pesquisa, onde vocês têm todos os bancos, o banco de dados de todos os resultados da pesquisa estão aí, vocês podem fazer diversos cruzamentos, ver os indicadores por região, por estado. Então, aqui, no segundo QR Code, tem todas as informações relacionadas à pesquisa, infográficos e toda a base de dados dessa pesquisa para vocês navegarem, conhecerem um pouco mais. Obrigada.